Olá, muito boa tarde. Vem acessando. Vamos lá convidar. Olá, Ana Paula, Luana, Jana, Gabriel, Marizinha, Nicolas. Vamos acessando aí, ó. E não esqueça, ó, clica aqui no aviãozinho, tá bom? Pra gente convidar nossos amigos, Gabriela. Sejam bem-vindas. Bem-vindos. Hoje, o tema da nossa live é como provar que o seu trabalho é de interesse nacional. É um ponto muito importante, onde a gente vai abordar como você pode até melhorar o seu currículo, dizer um pouco mais da sua profissão. Então, hoje a gente vai fazer várias perguntas aqui para a doutora Viviane e a gente vai começar a conversar sobre esse assunto. E aí, antes disso, convide os seus amigos. Estou convidando aqui ela, assessor. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde, tudo Tudo bem, bem? pessoal? Tudo ótimo. E aí, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Ó, gente, essa é a doutora Viviane, famosa no nosso Instagram, nos nossos anúncios. Minha carinha deve ter aparecido por aí em algum momento, certamente. Bastante, bastante, com certeza. Boa tarde, pessoal. Ó, vamos iniciar e nossa equipe separou algumas perguntas, né, da nossa caixinha, do nosso dia a dia também, de assuntos é, pertinentes, né, doutora, sobre essa parte de interesse nacional, que é algo, acho que fundamental, Sim, não só a parte da elegibilidade, né, dos 5 anos, da exatamente. experiência. É a parte que muita gente não fala tanto. Muitas vezes a gente se Sim. atenta apenas aos critérios objetivos. A parte subjetiva do EB2NW, que é extremamente relevante, que é o que a gente vai debater aqui, muitas vezes fica um pouco esquecida. Não é as pessoas não abrangem tanto sobre isso e é muito relevante para o pleito. Isso, e aí a gente está trazendo aqui um conteúdo muito rico, Muito né? rico. Muito rico. É um ouro mesmo, porque essa parte onde você vai conseguir enriquecer o seu currículo, as suas evidências, então trazendo robustez, né, para o seu processo. Exatamente. A parte onde não tem ensino, é É, prática, é a gente observar a movimentação da imigração, o posicionamento do oficial e cair dentro disso aí dessa forma. isso. Então vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta que a nossa equipe separou aqui, o que que significa, então, o interesse nacional, né, dentro do EB2NW. Gente, o interesse nacional dentro da B2NW nada mais é do que demonstrar como a sua atuação, como o seu trabalho vai impactar os Estados Unidos. E é muito importante entender que esse impacto não pode ser isolado, não basta ser regional. Ah, eu vou ter um impacto positivo numa região específica da Flórida, ali em Orlando. Não. Infelizmente, não é só isso que os Estados Unidos estão buscando. A gente tem que demonstrar como você vai conseguir impactar todo o país. Então, seja na economia, no mercado, na sociedade, culturalmente, enfim. Temos que demonstrar dentro da B2NW que, além dos critérios objetivos, além de você cumprir com ter mais de 10 anos de experiência, ter um salário acima da média, ou ter um grau avançado de ensino, tem que demonstrar como você, com essas habilidades, vai conseguir gerar um impacto positivo para os Estados Unidos. Sem isso, não falamos em EB2NW, não falamos em Green Card. Não é apenas demonstrar que você tem capacidade. Ok, você tem capacidade. Agora, como que ela vai ser benéfica para os Estados Unidos? Qual o seu diferencial dos outros profissionais que já estão lá, por exemplo? É nesse mais ou menos nesse caminho que a gente tem que desenvolver. Então, por isso que é tão relevante fazer estudo do caso, é tão relevante olhar para além daquilo que é objetivo. Sempre na consultoria, quando eu estou conversando com um possível cliente, eu explico que a gente tem a parte objetiva,
a gente observa os critérios, cumpre eles, apresentando as documentações pertinentes, mas a parte subjetiva, que é a demonstração desse impacto nacional, desse interesse nacional, é extremamente relevante, não pode ser feita de qualquer forma, muito pelo contrário, tem que ser muito bem estruturado, tem que ter conhecimento a fundo, não só da sua atuação, porque sem saber toda a importância do seu trabalho, não tem como a gente pontuar para a imigração como ele vai ser relevante para os Estados Unidos como um todo, e a gente tem que explorar isso, incluindo pesquisas, perspectivas, possíveis Uhum. crescimentos futuros, não é só do presente também não, é muito importante a gente ter noção de como que vai estar a perspectiva no futuro, para que a gente possa posicionar você e falar como que daqui a tanto tempo a sua atuação vai ser extremamente benéfica e relevante para os Estados Unidos como um todo. Maravilha, Perfeito. assim, perfeito. Falando sobre dando esse amparado, né? Não só sobre o passado, presente, mas principalmente olhando o futuro, que é essencial. Exatamente, exatamente. A gente tem que posicionar da melhor forma possível. Próxima pergunta, que também é muito relevante para esse contexto. Qual profissão pode se enquadrar no EB2NW? Vamos lá, sim, qualquer uma, né? Exatamente. Basta, assim, ter a comprovação, né? A gente já viu aí, desde especialista em cana-de-açúcar até tosador de cães, engenheiros, TIs, doutorados, mestrados, enfim, Tem de um tudo. tem de, né, um universo gigantesco, né? Músicos, né? Bateristas, violonistas, todo tipo de. Quando a pessoa pergunta pra gente, né? Principalmente na consultoria, né? Ah, o militar consegue? O engenheiro Muito consegue? comum. Não é? Muito. Ou então, minha profissão não é muito. Gente, não é sobre a profissão isolada, é sobre a relevância da sua atuação, como isso pode impactar. Então, às vezes, até mesmo uma atuação que não é muito comum, que você pensa que não tem tanta relevância. Quando a gente pesquisa, quando a gente entende o mercado americano, quando a gente busca fatores que mostram que essa atuação teria diferença para a economia, para a sociedade como um todo, isso sim é relevante. Então, tanto que não tem, né, Paulo, um rol Não tem. taxativo, não tem. Essa profissão cabe, essa aqui não cabe. A gente tem uma abertura para isso, né? Tem ali os extensos, né? Que a Sim, gente sim. pode, pode focar um pouquinho. É, os extensos, para quem não sabe, ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então, todas as profissões que englobam essa faixa de categorias ali, então você que é médico, enfermeiro, engenheiro, enfim, especialista na parte da tecnologia, telecomunicações, enfim, TI como a- um a- todo, né? abrange muitas profissões, né? Mas essas profissões, a gente tem dados que são 30% a mais de aprovação do que as demais é, profissões, mas não quer dizer que você não vai ser aprovado, não quer dizer que a sua profissão não seja de interesse nacional. Exatamente. E o inverso também funciona, né? Não é só Sim, exatamente porque você está dentro do STEM que quer dizer que seu pleito automaticamente vai ter uma aprovação. De sim. novo, a gente volta. O interesse nacional precisa ser demonstrado. Então, não tem muito para onde correr. A gente sempre vai voltar para esse ponto. E aí a gente volta naquela questão do Trump, né? Esse olhar mais econômico, né? Essa visão mais Totalmente. econômica. Então, assim, pessoal, você que já pode ser ali um engenheiro, um médico, etc. Se você já tiver algo rodando, né? Como a gente diz, rodando no Brasil, né? Ou seja, sua empresa já ativa no Brasil, ou você tem uma perspectiva de abertura de empresa nos Estados Unidos, isso é algo fundamental para que Sim. você seja ali útil, né, para a economia americana, porque a gente está falando justamente de um visto que vai impactar a sociedade no geral, ou seja, você vai construir novos empregos, novos impostos, uma nova economia. Então, o seu negócio não pode ser para tomar o emprego do outro ou é, diminuir a economia de um americano, e sim somar e trazendo a sua expertise para aquela
população ali, para aquela sociedade. Exatamente. A ideia é justamente essa, né? Você pensar na sua profissão como se fosse uma teia. Uma atuação aqui, mas você consegue impactar a economia, aprimorar a mão de obra já existente no local, isso é muito valorizado pela imigração, quando a gente consegue demonstrar que você tem capacidade de atuar como instrutor, capacitando outras mãos de obra, fomentando o mercado de trabalho, gerando empregos, tributações. Então, assim, são impactos que a gente consegue observar de forma muito mais abrangente, não é limitado a uma área específica, nem uma atuação específica. A gente tem que demonstrar que você vai ter capacidade de impactar diferentes setores. Sempre vai ser sobre isso. E o fundamental, que é como o brasileiro vai estar imigrando, né, para uma nova economia, um novo país, é de você, de alguma forma, trazer também a economia brasileira, né, e ter ali uma conversa multinacional, né? Então, a sua Exato. empresa conversando com outros países e você trazendo novos negócios para investimento em solo americano, que também são vários diferenciais, né? Sim, sim, é um conjunto de tudo isso. É bem mais amplo do que isso parece, né? Excelente. Vou para a próxima pergunta, doutora. Vamos. O que a USAS analisa para determinar se há um interesse nacional de fato? Ele analisa basicamente três pilares, né? O que a gente sempre observa é o impacto nacional, né? O mérito substancial, se de fato a sua atuação tem conteúdo, se é viável, né? Hum, Consequentemente, se você está bem posicionado no mercado de trabalho para botar em prática em solo americano tudo aquilo que você está se propondo, tá? Porque não adianta a gente falar em impacto nacional e mérito substancial se você não conseguir demonstrar que no seu país de origem, no nosso caso, aqui no Brasil, sim, você já está fazendo diferença na sua área. Então, assim, não excelente. é necessário trazer a sua bagagem profissional, como você vem impactando o setor aqui no seu país de origem, onde você de fato exerce a sua mão de obra, e como você vai conseguir espelhar isso para os Estados Unidos. Esse é o segundo ponto. E, por fim, também é necessário analisar que seria benéfico para os Estados Unidos dispensar a oferta de uma vaga de emprego para você. Porque, Sim, inicialmente, a ideia é você vai para lá para ocupar determinada vaga. Os Estados Unidos precisam entender que é dispensável para você isso, que você não precisa passar por toda a certificação para obter uma licença de trabalho, mas sim que o sua atuação teria um impacto tão grande que eles iam te dar esse waiver, essa dispensa, uhum, essa você não vai ser mais obrigado a já estar indo para lá com uma vaga reservada para você. Então, são esses excelente. pilares que são melhores apresentados que a gente precisa buscar dentro da argumentação jurídica, das provas de forma geral, para poder bater dentro da B2NW. Eu acho engraçado, muito da gente, é, as pessoas vêm até a gente perguntando se vai conseguir emprego, né? Sim, é muito comum, é muito De comum. muito disso, né? É, Ah, eu porque acho vou. que causa essa estranheza, né? Como assim? Eu não preciso de uma vaga, não vai ter uma vaga esperando por mim? A ideia não é essa. A ideia é que muitas vezes que você vai ser capaz de gerar vaga para outras Isso pessoas, aí. você que vai fomentar o mercado de trabalho. É algo muito além. Eu sempre costumo falar na consultoria que a gente tem que demonstrar para a imigração que não é você e a sua família que vai se beneficiar com a sua ida para os Estados Unidos. O Green Card não vai beneficiar só o seu núcleo familiar. Não é só isso que é relevante. A gente tem que demonstrar que todo país, de alguma forma, vai conseguir se beneficiar do seu trabalho. Então, é mais ou menos por esse caminho que a gente tem que bater nessa tecla. Então, não Excelente. precisa dessa vaga de emprego, muito pelo contrário, a gente tem que justificar por que essa vaga seria dispensável. É mais ou menos assim: eu sou tão bom que eu nem Uhum. preciso de um emprego reservado para mim, eu consigo fazer por conta própria, eu vou impactar muito mais pela minha atuação individual. Então, é mais ou menos nesse caminho. Não, excelente. É o que a gente sempre fala, né? Se você venceu no Brasil, você vai conseguir vencer nos Estados Exatamente. Unidos, com certeza, né? A gente aqui luta todos os dias, né? São vários leões, né? Nós somos um leão, Muita batalha diária, muita né? batalha. Então, assim, com certeza, pessoal, você trabalhando honestamente, você correndo atrás, você se aperfeiçoando, você vai conseguir sim se destacar em solo americano com Certamente, certeza. Porque certamente. lá Tem espaço, né, gente? Tem espaço. estão os melhores e com certeza você é um deles. Não é à toa que é tão requisitado, gente. Tem um motivo. Tem um Verdade. motivo. Próxima aqui, perguntinha: que tipo de evidências ajudam a comprovar
nesse impacto? Gente, a contribuição que você tem no mercado atual. Então, um exemplo, você trabalha em determinada multinacional, que impacto que você teve? Como que a Uhum, sua atuação está sendo observada? Você chegou a um cargo de liderança, você teve uma carreira uhum, progressiva que te levou a ocupar um patamar diferenciado, né? Você está contribuindo diretamente para a sua área, seja publicando um artigo que está tendo muitos acessos, já teve alguma notícia sobre você, demonstrando sim, como a sua atuação foi diferenciada na sua área. Basicamente, tudo aquilo que te engrandeceu no país, que te colocou onde você está, bem posicionado no mercado de trabalho, é justamente isso que a gente tem que levar para a imigração. É basicamente espelhar o que você fez de bem, aquilo que você está, como você está desenvolvendo a sua carreira aqui no Brasil, a gente tem que espelhar isso em como você poderia aplicar em solo americano, no mercado de trabalho americano. Então, todas essas comprovações, eu já me envolvi em um projeto social e que teve um impacto para toda a comunidade em que eu estou inserida. Eu utilizei do meu trabalho para impactar essa comunidade. É isso que a uhum, gente precisa ver. Eu recebi uma premiação por conta do meu bom desempenho. Eu modifiquei o modo de trabalho na área em que eu atuo. É isso que a gente quer ver também. Muitas vezes é comum chegar na consultoria, uma pessoa não saber exatamente como que vai trazer, e ao longo da conversa a gente vai tirando algumas informações super relevantes. Não, sim, ajudei a implementar um sistema novo que digitalizou, modernizou todo o meio de produção. É isso. Mas não é tão uhum, relevante, foi só na empresa. Mas é sim. Você sim. conseguiu demonstrar um impacto, você conseguiu falar como que você mudou aquele meio de agir dentro do ambiente que você está inserido. São esses tipos de informações que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa trazer para o mercado de trabalho americano. Incluir isso, mostrar como que você poderia reproduzir esse seu feito. Tá? Então, assim, você está bem posicionado no mercado de trabalho, você fez alguma coisa para você chegar até ali, não foi do dia Uhum. para a noite. Como o Paulo bem falou, a gente luta uma batalha todos os dias. No mercado de trabalho, isso não é diferente, muito pelo contrário. Para você ocupar um cargo significativo, para você receber uma remuneração relevante, quer dizer que ao longo dos anos você foi, né, subindo esses degraus, você foi alcançando espaços, você deixou a sua marca. Deixou a sua marca. Então, assim, até mesmo as cartas de recomendação, né, elas são muito boas, muito importantes para juntar com outras comprovações. Então, uma carta de um gestor falando como você impactou o ambiente, como você fez a diferença no determinado local em que você está atuando, um artigo científico que fez Uhum. diferença, que está tendo acesso, que tem outros profissionais consultando a sua obra, tudo isso demonstra que você de fato é diferenciado e que você teria capacidade de levar toda essa seu know-how, essa sua expertise para os Estados Unidos. E como a gente sempre fala, eu teve uma live que a gente fez com a Marcela, da parte dos trabalhos, né, dos empregos, e falando sobre ser intencional, né? Sim, Nessa era da internet, a gente precisa ser intencional. A gente tem aí o LinkedIn, a gente tem outras ferramentas para você, como a doutora falou. Você fez algo novo, inovou em algum aspecto, você posta, você faz uma publicação, você comunica isso, que isso daí vai ser um respaldo onde você vai ser relevante também para a sociedade. Então, exatamente. você Tem que vai ter compartilhar. publicidade no seu trabalho, não tem jeito. Sim, porque você vai acabar sendo relevante no seu país. Essa é a questão. E é aquilo, né, que muitas pessoas falam, né? É, o hambúrguer mais saboroso, o melhor hambúrguer, não é o do McDonald's, né? Mas o mais vendido é do McDonald's. Então, assim, por quê? Exatamente. Faz muita publicidade, ele comunica muito bem. Então, assim, para você se destacar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e para fazer diferença nesse pleito, é importante sim. Tanto é que o EB1, um dos critérios, né? E também o EB2, publicações no EB1 também, jornais de grande circulação, né? De matérias de jornais. Então, assim, isso também é relevante para que a sua profissão seja destacada. Exatamente. Gente, não tenha vergonha de se colocar em destaque. Primeira pessoa que tem que acreditar no seu trabalho, no seu potencial, é você. E hoje a gente tem, graças a Deus, essa facilidade por meio de redes sociais, né? Então, como o Paulo falou, LinkedIn é um ótimo outdoor.
LinkedIn, Uhum. redes sociais, vai fazendo seu nome, vai criando networking, vai se promovendo, porque a partir disso a gente consegue também promover você dentro de um EB2NW. Então, Excelente. caminha por aí. Mais uma perguntinha? Vamos lá. Ainda Como falta alguém que algumas. trabalha em uma área comum, né, pode se destacar para o EB2NW? É, o segredo é essa parte do caso apresentado, como a gente falou, né? Justamente a gente estava falando Exatamente, é nesse exatamente sobre caminho. isso. Porque assim, tem tantas áreas, a gente está na era dos produtos, dos infoprodutos, né? Você vê curso de tudo, Tudo. praticamente. Curso para você dar curso. Curso para você dar curso, é, curso de como você adubar a planta até você construir algo fenomenal. Tudo tem. Se você buscar, você encontra, não tem jeito. Então, é justamente sobre isso que a gente está falando, que a sua área não é o comum que você pensa. Então, se você vê, né, os infoprodutos, as pessoas ganham aí milhões e milhões, né, vendendo na internet o conhecimento, você também pode. Inicia isso dentro aí da sua casa, do celular, enfim, Comece. comece. Dê Comece. ali o primeiro passo. E eu Depois, sempre falo para pegar a oportunidade, gente. Nunca deixe uma oportunidade passar. Ah, mas não tem muita relevância. Muitas pessoas falam isso. Não tem muita relevância financeira e ia me demandar um certo tempo no meu dia a dia, então eu não fui fazer determinada coisa. É, mas aí seria esse pontozinho que para você não é tão relevante, mas que para aos olhos da imigração ia te deixar um pouquinho mais à frente. Então, com certeza. qualquer oportunidade de destaque. Ah, minha empresa me chamou para dar um curso, né, para aprimoramento profissional dos meus colegas. Não vou fazer porque eu não vou ter um bônus, não vai me É, levar muito a nenhum lugar. Gente, faça, demonstre que você consegue contribuir para capacitar novos profissionais. Isso já é um ótimo ponto de argumentação para o interesse nacional, por exemplo. Já fica a dica aí muito boa. pois é, ótima dica, hein? Ó, de ouro, hein? De ouro. De ouro, ótimo. Vamos lá, próximo. Existe um formato certo para apresentar o interesse nacional para o governo, né? Ao governo? Existe, gente, existe estruturação jurídica, argumentação. A gente tem uma forma óbvia de saber como melhor apresentar. Eu sempre falo que dentro de um B2NW, o trabalho é conjunto entre o cliente e o escritório que está desenvolvendo esse processo, porque não tem Uhum. como a gente caminhar sem você nos dar a munição. A gente precisa conhecer o seu trabalho, a gente precisa conhecer a sua mão de obra, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Precisamos disso tudo. É a nossa munição para a gente conseguir atacar. Mas para esse ataque, digamos assim, a gente tem que entender qual é a visão que a imigração tem, a gente precisa entender qual é a melhor forma de estruturar, de apresentar, de montar essa colcha de retalhos, né? Eu sempre falo isso também na consultoria, que é uma colcha de retalhos, a gente vai pegando as informações aqui e ali, junta tudo isso de forma a deixar o processo mais completo, mas é indispensável a gente ter esse conhecimento. O oficial da imigração enxerga o processo. Não é apenas jogar informações. Uhum. Tem uma lógica, tem uma Tem. lógica. Mas isso não quer dizer que é uma receita de bolo. Está muito longe disso. É apenas métodos de argumentação para a gente poder atacar melhor, tirar o que tem de melhor no seu perfil. Eu preciso do seu conteúdo, da sua munição, para eu saber como que eu vou atirar com aquilo que eu tenho. Então, muitas pessoas pensam, ah, eu vou W por conta própria. Vou seguir no self-petition, vou lá. Aham. Você pode, mas colocar a mão na massa, entender como apresentar o mérito substancial, o impacto nacional, as coisas tendem a se complicar um pouquinho, porque não é apenas escrever de qualquer forma, você tem que ter o mínimo de coerência e entender como é que está a visão da imigração. Tá? Então, isso no dia a dia a gente visualiza sempre, a gente tem sempre trocas, né, Paula? Como a gente Sim, fazer sim. debate de caso, a gente tem reunião semanal de equipe para poder trazer visões. Ah, verifiquei uma novidade, apliquei esse método aqui, funcionou e está dando certo, então é esse que a gente vai seguir. Utilizar essa troca, várias mentes pensantes para chegar no resultado comum, isso é muito importante. Então, sim, tem uma forma, tem um jeito de apresentar melhor o impacto nacional. Além do que a doutora falou, a gente tem tantas pessoas, né? A própria doutora Viviane, super experiente, quanto outras, né? A doutora Fernanda também, então outros membros do nosso time
E assim, é bom que se reúne para poder discutir os casos que um self-petition não tem ali. Só tem uma pessoa ali que orienta um mais ou menos e Na vambora, hora né? do vamos ver. Na hora de fazer mesmo, na hora de argumentação e tudo mais, Exato. porque assim, as advogadas têm todo o conhecimento e experiência para argumentação, do que uma pessoa, assim, eu escrevendo é uma coisa, agora um advogado escrevendo é totalmente diferente. Então, assim, é por isso que a gente conta com pessoas assim, extremamente profissionais, qualificadas para o nosso time para a gente poder vencer junto, né? Então, é o que a gente sempre fala. Tudo que a gente vem trazendo de conteúdo, de informações e do nosso time aqui de discussão é para um único objetivo, a aprovação de vocês e podendo ter também, porque essa aprovação de vocês é para a gente também. Então, Exato. a gente vencendo, você vencendo, a gente vai junto no único objetivo, que é a sua aprovação, você com o green card na mão, sua família feliz, você desfrutando daquilo tudo, enfim, é, é justamente esse nosso objetivo. É, ninguém solta a mão de ninguém. E eu não tenho Ninguém. modéstia nenhuma em falar que a nossa equipe tem mentes pensantes excelentes. Graças a Deus, o nosso Excelente, time graças a é de Deus. dar orgulho mesmo. Não tem como, não tem como ser modéstia. A nossa equipe é bem fortalecida. Maravilhoso. Tenho muito orgulho, de verdade. Vamos lá. Quais erros mais comuns fazem um caso ser negado? Isso é Gente, bem complicado. série de fatores, mas trazendo para esse contexto, né, do interesse nacional, é justamente o que eu estava falando anteriormente, é você não saber montar, costurar essa colcha de retalhos. Sem a gente conseguir demonstrar de uma forma muito explicativa para o oficial da Uhum. imigração a sua atuação e o impacto que ela pode ter, o seu caso certamente vai ser negado. Ah, mas eu cumpri com todos os critérios. Tudo bem, mas você conseguiu traduzir para o oficial a relevância da sua mão de obra? Ah, ele conseguiu. Ah, mas ele já deve saber. Não, ele não sabe. Eu sempre falo isso. O oficial é como se você estivesse explicando para alguém que nunca ouviu falar dessa profissão. E Ou para muitas uma vezes ele criança, né? realmente nunca ouviu falar. Exatamente. Às vezes ele não entende, então você tem que explicar muito bem explicado. Caso contrário, vai ter uma negativa. E às vezes você tá tudo ali. Às vezes pode estar documentação no processo, documentações excelentes, um caso assim, cumprindo com excelência todos os critérios, mas na hora da argumentação crua mesmo, de conseguir demonstrar o impacto nacional, o mérito substancial, que você está bem posicionado no mercado de trabalho, não conseguiu organizar essas documentações, organizar essas informações de forma que o oficial visualize como que seria esse seu impacto em solo americano, a chance de negativa realmente é muito alta. Ou então, pelo menos, uma RFE. É muito comum a gente verificar nas RFEs de forma geral que o oficial ele pega um pouquinho no pé, justamente nessa parte subjetiva, né? Que é de demonstrar como que ele pode, como que esse profissional, como que esse aplicante vai impactar positivamente a economia, como que a atuação dele funciona. Então tem que explicar bem. Essa colcha de retalhos tem que ser muito bem amarrada, tem que ter uma coerência no início, meio e fim. Você tem que saber como estruturar isso. Caso contrário, a chance de uma negativa é muito grande, porque o oficial vai olhar, não vai entender, É. ele não vai pesquisar além, ele não vai dar um Google para saber o que o Paulo faz dentro da Iplaniza. Se a gente não explicar direito a atuação do Paulo, Uhum. ele não vai buscar saber, ele não vai querer saber. Tá? Tem que estar ali, tem que estar muito bem demonstrado, muito bem descrito, para que ele não tenha margens de duvidar da sua capacidade. Então, por isso que até mesmo voltamos naquela parte. Self-petition acontece? Acontece, pode funcionar, claro. Sim. Mas é muito difícil você, sem ter experiência com a visão da imigração, sem ter experiência em como o oficial analisa, qual é a mentalidade que a USCIS se utiliza para ter uma conclusão sobre determinado pleito, é muito difícil você conseguir explicar para eles de forma que ele entenda. Então, essa experiência realmente é indispensável, gente. É muito difícil você tentar fazer sozinho, sem você ter esse feedback, sem você estar acompanhando, sem você estar tendo acesso diariamente a esses conteúdos migratórios, porque senão você não vai saber. Você tem tudo, mas a parte subjetiva, onde você precisa de fato organizar as ideias, chegar num ponto específico, sem esse conhecimento é muito complicado e a negativa é quase certa.
É. E Quase ela sempre. vem. E ela vem, E ela vem, sem pena. Ela vem. ela vem sem pena. Tem uma coisa que eles realmente não abrem mão desse entendimento. Então não tem jeito. Ah, mas eu coloquei todas as documentações. Tá. Ele Tá. entende a documentação? Ele sabe o que significa? Então, assim, tem muitos documentos que temos aqui no Brasil que nos Estados Unidos não é utilizado. Ah, Como por é que vai exemplo, explicar? como é que você vai explicar a carteira de trabalho? Como é Onde que você vai você, explicar? onde você vai explicar? Como você vai explicar a OAB? Como você vai explicar que Então, para assim, em que que aqui momento do você, processo é viável explicar isso? Qual sim, local da cover letter vai ser relevante eu explicar? Então, assim, tem que ter uma ordenzinha, gente, senão vai ser negado. Vai ser é, negado por falta. E às vezes você tem um pleito muito bom em mão e você tem um caso excelente e perde a aprovação por não saber estruturar, por não saber vender seu peixe. Isso é verdade. Essa é a verdade. é isso. A gente está literalmente se vendendo para os Estados Unidos para ver se ele Exato. compra, né? Ah, mas eu sou tudo isso. É sim, a gente tem que se vender. É, Tem que se vender. E a gente volta naquele ponto, né? Aprenda a valorizar o seu próprio trabalho. Antes de qualquer um, você tem que saber o seu valor, para que a gente possa elevar isso ainda mais aos olhos da imigração. Não tem jeito, gente. Publicidade, se coloque à venda. Porque nada mais é do que isso. Até você citou a sim. live da Marcela, né? Um ponto que ela bate muito. Nós, Uhum. brasileiros, temos dificuldades de falar sobre o nosso trabalho. A gente não sabe. A gente tem uma humildade muito grande, né? Então, assim, não é sobre isso. Oficial, pelo contrário, não seja humilde. Não seja humilde. Se coloque lá em cima para que a gente consiga acompanhar esse raciocínio e mostrar isso para o oficial, para que ele não tenha a menor dúvida de quão relevante você é e como você vai poder impactar. Então é mais ou menos por esse caminho, né, Paulo? Excelente, com certeza. Além disso, é você ser bom, né, naquilo, vender, né, sendo bom, e o quanto mais você for especialista, melhor. Melhor. Então, ah, caramba, eu fui, sei lá, engenheiro, mas eu comecei construindo casa, depois eu construí prédio, depois avenida, depois não sei o quê, depois Fui para você, uma outra área. depois fui para outra área, voltei, não sei o quê. Não, apaga tudo que você não quer mostrar e mostre só aquilo que é essencial e que você está fazendo hoje em dia que vai impactar. Sim, Não adianta que vou colocar escrito que eu era vendedor do shopping com 13 anos, com não sei o que. Não. Você vai colocar exatamente aquilo que você quer específico para atuar nos Estados Unidos. sim, então não tem jeito, a gente tem que bater na tecla e, se possível, tanto que até fala lá, se você olhar o SES na página do B2NW, vai falar atuação contínua e progressiva. Então, Isso. você ir se especializando numa área, ai, mas a minha vida toda eu trabalhei só com isso aqui especificamente, sou especialista. Ótimo! Ótimo, é Uhum. muito mais fácil a gente demonstrar que você, sendo especialista numa área, é muito mais difícil ter outra mão de obra para ocupar esse seu espaço do que se você conhecer de tudo. É aquilo, às vezes quem sabe tudo não sabe profundamente de nada. É. Então, é melhor você ser nichado, mas ser Uhum. excelente naquele negócio bem específico do que você ter uma atuação muito vasta em que a gente não vai conseguir ter conteúdo para trazer que você se diferencia na sua área. Então, Sim. tem que saber ter esse equilíbrio, né? Então tem Mais que uma pegar perguntinha. aquilo e vai até Com o final. certeza. Com certeza. E, Paulo, quanto tempo leva, mais ou menos, para preparar um caso bem estruturado de AB2NW? Então, em torno de 3 a 4 meses, a gente consegue estruturar o caso, mas é aquilo, né? A gente também depende das comprovações de vocês. Às vezes, documentos, cartas de recomendação, que é uma dor que a gente não depende só da gente, a gente depende de uma pessoa, às vezes, que a gente nos encontra há 10 anos, há 5 anos, e você, do nada, liga pro cara e fala assim, ó, Oi, você me dá uma cartinha? dá uma cartinha pra mim, sabe? Do nada o cara chega, tem que fazer uma carta, tem que falar, então essas coisas demoram, mas é aquilo também fundamental. A gente aqui não faz nada com pressa. Ah, não é uma corrida que a gente vai entregar todos os documentos e quem entregar mais rápido ganha. Não. É um
processo muito bem estruturado, muito bem encaminhado, porque o objetivo não é entregar o mais rápido, é entregar o melhor e para ser aprovado. Esse é o Excelência nosso no objetivo, trabalho. né? Não tem jeito. E assim, a gente revê as dissertações profissionais que são fundamentais, que é a sua história de vida, então sua história profissional, a gente detalha tudo. Depois desse resumo e dessa sua vida toda profissional, as paralegal vão fazer ali as correções, então leva um tempo, tem o business plan, enfim, tem evaluation, ou tem a all, enfim, tem um percurso imenso Longo. até chegar. Por isso que a gente tem ali, às vezes, processos de 600, de 1.000, de 2.000, até de 3.000 páginas para poder comprovar isso tudo, né? São documentos, histórias, enfim, E tem a parte também de revisar, né, gente? Às vezes também. um caso, a gente não abre mão da revisão. Aqui, não abrimos mão. Eu, enquanto advogada, quando me debruço sobre os documentos, se eu enxergar qualquer mínima evidência que a gente pode aprimorar, eu vou solicitar ao cliente novamente. Normalmente, todos aqueles que a gente conversa, consultoria, eu falo, eu sou chata com documento. Porque eu sempre sei que pode melhorar. Se pode melhorar, por que não? Ah, mas vai Uhum. atrasar 2 semanas aqui, vai ficar mais 2 semanas para um processo que pode ter uma aprovação? Tu não acha que vale? Eu acho que esse cuidado é mútuo, assim, essa primeira parte documental da B2NW, do recolhimento, é indispensável que vocês nos deem a munição, né? Então, assim, não tem como o Paulo falar de preparação de processo sem vocês nos fornecerem os documentos necessários. E isso demanda tempo, cada documento é analisado, cada um deles, a nossa equipe analisa todos eles para ver se está no formato ideal, se está na qualidade que a imigração deseja. Então, demora um tempinho aí, né, Paulo? Demora um tempinho e pode ser, sei lá, tem 3, 4, 5, 6 meses. Tem processos aqui que a gente já ficou um ano para poder pegar todas as premiações, Sim, os certificados, todas as cartas, porque assim é um processo muito mais criterioso, muito mais aprofundado. Então, assim, depende, é caso, como a gente fala, né? É caso a caso, né? Se o seu caso demora 3 meses, o outro coleguinha pode demorar 5 meses, o outro pode demorar um ano, né? sim. Então, mas o que que vale, né? Você, como a doutora falou, né? Você demorar mais um pouquinho e ter sua aprovação e ter seu processo mais estruturado e bem mais é, defendido ali pro oficial de imigração ter aquilo e já aprovar de primeira, né? Esse é o nosso objetivo. Sim, sim, assim também a gente tem essa flexibilidade, né? Ah, determinado documento, doutor, eu só vou conseguir daqui a 2 semanas. A pessoa que ia me fornecer carta de recomendação, que teve um papel muito importante na minha carreira, tá viajando ou tá ocupado, só vai conseguir me Uhum. dar daqui a 2 meses. Ah, vamos mandar 100. Gente, o que que são 2 meses, sabe? Às vezes é melhor você aguardar um pouquinho, mas que vai ser um documento que vai ter uma relevância muito grande para o pleito. Então, às Sim. vezes, vale a pena. E assim, foi o que o Paulo falou, é muito variável. Já tem casos, tive clientes que chegaram e fecharam baixa em 2 semanas, uma semana, tudo perfeito. Mas teve cliente que falou, Viviane, preciso enviar só ano que vem, porque eu quero finalizar um curso que Uhum. eu tô para concluir e eu acho que vai ser relevante para o meu processo. Tá tudo ótimo, a gente vai trabalhando com o que dá. No momento oportuno, que tem todos os documentos reunidos, a gente envia. Então, assim, até tem um tempo médio, mas vai depender muito de como que a gente vai estar com as documentações. Sempre vai ser excelência ao invés do tempo, né? Eu acho É, que isso é algo inegociável para toda equipe, não tem jeito. com certeza. E tem aquela questão também, às vezes eu vou só receber o documento daqui a 2 meses ou daqui a. Exato. Mas vai fazendo. Inicia, começa com a sua estratégia, começa com as cartas de recomendação que demoram mais um pouquinho. Inicie o seu processo. Não fique, vou esperar o fulano me entregar, esperar o Sim, ciclano fazer tal coisa. Não. Inicie e você já vai entrando nesse processo e vai. É o que eu falo, né? É um metaverso, onde quando a gente entra no mundo da imigração dos Estados gente, é Unidos, a gente muita começa coisa.
A gente começa a ver cada coisa, a gente começa a estudar, estuda inglês, estuda o mercado, a gente começa a pesquisar mais, enfim, ver vídeos, ver informações. Então, assim, a gente acaba entrando nesse mundo. Então, quando Vira você hiperfoco. hiperfoco de imigração. Então, quando você adia esse projeto, você vai estar adiando essa imersão também. Então, Sim, com certeza. você vai só adiando uma coisa que você poderia estar fazendo agora. Não, e assim, às vezes tem determinada documentação que você quer guardar, mas você pode ir preparando todas as outras. Aí, às vezes, as pessoas pensam: ah, mas certidão, documentos pessoais estão ali na minha casa, é muito fácil, gente. Nem É, sempre, nem sempre. Às vezes você pega uma certidão de nascimento que não tá legal, você vai ter que correr atrás de uma segunda via. Ah, mas aí minha verdade. impressora deu problema, eu vou ter que caçar outro scanner. Enfim, gente, inicie o mais rápido possível. Busque nossa orientação, né, ou orientação do profissional que você deseja. Busque essa orientação para saber como fazer essa preparação documental. E se porventura tiver algum documento que precise aguardar, tudo bem, aguarda, mas vai dando andamento às outras demandas, porque são muitas, né, Muito. Paulo? Assim, a gente tem uma equipe jurídica gigantesca por trás desse processo. Não é à toa, gente. Não é à toa. Não é mesmo. A gente tem que. São muitos passos, são várias etapas. Então, é, inicie o quanto antes, não adie o seu sonho. Vamos colocar ele em prática o mais rápido possível e organizar tudo com excelência, sem aquela faca no pescoço do tempo. O melhor é fazer tudo confortável. Com certeza. Ó, e você que quer fazer a sua pergunta, ó, pode comentar aqui também a sua pergunta. Falta Chance um é minuto essa. para a gente finalizar aqui. Se você tiver, doutora Viviane está aí, ó. O momento é esse, gente. Se eu fosse você, eu aproveitava, hein? Porque sabe muito. Então vamos lá. A penúltima pergunta, né? Então, o Web2NW realmente dispensa o empregador americano? Sim, gente, realmente. Inclusive, esse NIW, se você buscar, né, no site da imigração, significa justamente essa dispensa de uma oferta de emprego. Você não precisa da figura do sponsor, do patrocinador, do empregador, já com uma vaga reservada para você. Você não precisa passar por todo aquele procedimento, né, da PERM, de junto do Departamento de Trabalho, obter a sua certificação para trabalho. Não precisa de nada disso. Basicamente, o que eu sempre explico em consultoria de forma mais simples para que todo mundo consiga entender. Basicamente, a gente tem que demonstrar que a sua atuação é muito relevante ao ponto deles abrir essa exceção para você. Então, se a gente conseguir demonstrar que o seu trabalho vai ter impacto para os Estados Unidos, vai ter relevância para o mercado como um todo, vai impactar uma área que está depreciada, economicamente depreciada, eles vão oferecer essa dispensa de trabalho da vaga de emprego para você, porque eles entendem que a sua atuação vai ter um impacto, um potencial muito maior. Tá? Às vezes, em uma determinada vaga de emprego, você não conseguiria colocar em prática todo o seu potencial. Que você poderia, por exemplo, na abertura de um negócio, no empreendimento proposto, você teria capacidade de gerar mão de obra, gerar vaga de emprego, impactar a mão de obra, enfim. Às vezes é muito mais benéfico para eles te darem esse green card e essa possibilidade de você, né, propagar o seu conhecimento pelo solo americano como um todo, do que você ficar localizado numa vaga de emprego específica, numa empresa que você não vai conseguir, de fato, desenvolver todo o seu potencial. Então, esse é mais ou menos o entendimento que a imigração tem quando ela apresenta esse NIW, que é essa Hum, dispensa de uma vaga de emprego para você. Então, a gente vai caminhando mais ou menos por isso. E, querendo ou não, isso resume tudo aquilo que a gente vem conversando durante toda essa live. Essa vaga de emprego só vai ser dispensada, essa dispensa só é ofertada para você quando a imigração visualiza que você tem uma mão de obra diferenciada, que você é expert no seu assunto, que você, no seu local de trabalho, no seu país de origem, conseguiu impactar positivamente a sua área, teve uma atuação progressiva, significativa, reconhecida por colegas, reconhecida pela grande mídia, reconhecida, enfim, de forma geral, que você impactou de forma geral. E é isso que eles querem. Eles têm mão de obra qualificada em solo americano, todo mundo sabe disso. Mas tem que demonstrar que você não precisa estar nichado, você não precisa estar numa vaga específica, você tem capacidade de impactar os Estados Unidos como um todo. Então, você poder chegar lá com um empreendimento proposto, demonstrando que você vai conseguir gerar emprego, que você vai conseguir fazer recolhimento de imposto, né? Pagar os seus impostos de forma ampla, você vai
favorecer uma área que estava abandonada. Então, assim, tudo isso para eles é muito relevante e caminha nesse sentido de oferecer essa dispensa de uma oferta de emprego. Então, não, o B2NW não tem obrigatoriamente a presença de um empregador querendo contratá-lo, tá? Excelente. Tem uma perguntinha aqui, doutora, Uau, do deixa eu ver. João Santos 83. Boa tarde, que eu queria saber, eu tive um visto revogado e gostaria de saber como fazer, tirar o, só você fazer tudo de novo. Não tem muito para onde Não correr. tem para onde correr, não. É visto de turista, você entra em contato com a nossa equipe, clica aqui no, na bio, entra em contato com a Ana, para se a gente puder ajudar você, porque assim, a gente aqui na Implane Visa, né, a gente tem a Implane Trips, né, que é mais a parte de visto de turista, estudante, parte de viagem. Então você pode ir lá, a Implane Trips, e você nessa parte de visto de turista foi revogado, dificilmente você vai tirar outro, mas Tem que tentar, avaliar o caso, né? Não tem muito para onde tentar correr. não Qual foi custa o nada. motivo? O motivo teve. Teve, não, teve. Vamos Forte, analisar motivo direitinho forte. e aí a gente analisa, porque às vezes é muito vago falar dessa forma sem saber tudo que aconteceu. Então a É, gente tem que analisar esse motivo, verificar o que pode ser feito, quanto tempo foi e verificar essa revogado ou possibilidade. negado, gente? Não, mas Pelo que eu enfim, entendi, foi revogado. foi Um pouquinho mais revogado, embaixo, tem que verificar de fato o que levou a essa revogação. Que uma mais negativa é complexo só que fazer isso. tudo de novo. É, Nada te impede. tranquilo. Paulo, vou fazer uma última pergunta Vamos para lá. você, que eu acho que ninguém melhor do que você para poder deixar essa mensagem. Que mensagem você deixaria para quem sonha em migrar pelo EB2NW, pelos vistos imigratórios de residência permanente, de forma geral? Assim, a mensagem que eu deixo é lute pelo seu sonho, né? Se você tem esse sonho de imigrar, de tirar tudo isso do papel, acho que nada melhor você fazer de uma forma correta. Você Sempre. ir para um país novo, sem uma documentação correta, sem um respaldo, né, para sua. Falando de mim que eu tenho filhos, né? A maioria dos nossos clientes ali tem esposa e filho, ou é casado, enfim, mas sempre tem ali a família por perto. Se você tem família, é mais um motivo que você precisa ir com toda a legalidade. Então, para que seus filhos não sofram, para que a sua esposa não sofra, seu esposo não sofra, nem você sofra também. Toda essa questão de fugir, de ter que arrumar um jeitinho e fazer um asilo para não sei o quê, e aí só piorar as coisas, e quando você vê, você nunca mais consegue entrar de novo. A gente já teve aqui N exemplos de pessoas que já foram para os Estados Unidos, ficaram ilegais, voltaram, pegaram as ideias dos Estados Unidos que estavam montando, ficaram ricas, têm dinheiro, têm assim praticamente quase tudo para poder ir, mas eles não podem por quê? Ficaram ilegais. Nem um Web 5 de US$ 1 milhão conseguem fazer que eles retornem aos Estados Unidos. Então, assim, não faça isso com a sua vida. Então, vá legalmente. Vai demorar 2 anos, vai demorar 3 anos, não interessa. Mas você São bons vai, anos, né, gente? Para uma vida toda. você vai viver 20, 30 num lugar. Então, assim, para que você vai acelerar as coisas que é algo é, é algo para sempre, sabe? Você vai fazer algo momentâneo, mas se você quer viver algo para eternidade, sabe? Até você ficar ali, enfim, construir sua vida. Então, assim, lute mesmo, faça. A gente tem que N condições para você poder fazer. Tem outros tipos de vistos também. Se você é empreendedor, se você é um executivo, um gerente, enfim, se você tem um sponsor, tem N formas de você poder fazer isso legalmente. E até mesmo planejamento, né, Paulo? Se você acha que Também. seu perfil ainda não está lá,
Vem conversar, vamos fazer uma consultoria, vamos entender e verificar caminhos possíveis para o futuro. Gente, procedimento migratório às vezes requer paciência. Então, assim, não adie seu sonho, nunca. Nunca é uma possibilidade. Comece. Seja por onde for, comece. Comece. Comece, tira o seu sonho do papel e vamos junto, vamos rumo a essa aprovação aí. Estamos aqui para isso, né, Paulo? Estamos aí para Sempre isso, disponíveis. sempre. Ó, e para finalizar, né, se você quer tirar esse sonho do papel, clique no nosso link da bio, fale, né, com a Ana, que ela vai marcar uma consultoria com você, com a doutora Viviane, com a doutora Fernanda, vai falar com o Gabriel, vai falar com o nosso time e você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa jornada, né? Então a gente tem esse coração empático e a gente vai com você junto, né, com as mãos dadas. Uma doutora fala, né, ninguém larga a mão de ninguém Ninguém e solta a mão de vamos ninguém nunca. e vamos em frente rumo a esse green card aí, que com certeza a gente vai comemorar muito e muito feliz por essa conquista da sua família, né, da sua casa. Vai ser um prazer fazer parte do sonho de vocês, como Com sempre. Cada certeza. caso aqui é individual, a gente vibra muito com cada conquista, a mínima que seja. É verdade. Gente, ó, vou me despedir. Muito obrigado, doutora, pela sua Imagina, eu que presença. agradeço a É oportunidade. inenarrável, né? Você aqui. Muito obrigado, respondeu as perguntas maravilhosamente bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem, a gente vai estar fazendo também as lives com a doutora Fernanda, com a Janaína. E tire seu sonho do papel. Um abraço, viu? Vambora, gente. Um beijo, foi um prazer. Boa tarde Beijo. para vocês. Tchau, tchau.